Já vai, já vai, já vai. Bom dia! Hoje são 9 de fevereiro de 2020, domingo, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Esse, o segundo vídeo sobre o comentário feito aqui por John Ensor, escritor aí, cristão evangélico, em seu livro Sangue Inocente. Qual o papel do cristão frente à opressão e à violência? Eis a pergunta. Sangue Inocente. Esse é o segundo vídeo, repito, sobre um pequeno parágrafo com apenas 5 linhas, na página 20 deste livro aqui. O comentário tem apenas 5 linhas, e nessas 5 linhas, 3 erros e uma afirmação ingênua aqui. Vamos lá. Fiz o primeiro vídeo, o vídeo anterior, sobre este parágrafo aqui. Ao todo são 6 vídeos, né? Sobre aí os parágrafos de John Ensor. Muito bem, então vamos ao segundo erro. Repito, o primeiro erro desse parágrafo aqui, com apenas 5 linhas, o primeiro erro, mostrei no vídeo agora anterior, de hoje, certinho? Com o título, o Satanás no nascimento de Jesus. O primeiro erro desse parágrafo aqui. Vamos ao segundo erro, bem fácil. Muito bem, vou ler o parágrafo na íntegra, página 20. Abre aspas. As mães inconsoláveis de Belém também testemunharam que Satanás estava disposto a usar um instrumento insensível do assassinato em massa de crianças, na tentativa de devorar uma só criança, Jesus, antes que ele pudesse crescer para reinar como Salvador e Senhor. Fecha aspas. Muito bem. No primeiro vídeo sobre esse parágrafo aqui, o primeiro erro, mostrei nesse vídeo agora, anterior, com o título O Satanás no Nascimento de Jesus. O primeiro erro aqui, do John Ensor, novamente, é dizer que quem mandou matar meninos em Êxodo, na lenda sobre a saída do povo hebreu do Egito, quem mandou matar ali os meninos hebreus, diz ele aqui, o John Ensor, que foi o Satanás. E eu mostrei isso aí no primeiro vídeo. Não foi o Satanás. E aqui ele diz que Satanás também mandou matar os meninos em Belém, lá, na lenda sobre o nascimento de Jesus. E ali também mostrei no vídeo que não foi o Satanás, e sim o Herodes. E lá no Egito foi o faraó. Então esse aí foi o primeiro erro. Que ele diz aqui, ó, que as mães inconsoláveis de Belém, referindo-se ao que está em Mateus, que ali o Satanás mandou matar criancinhas inocentes. Não, foi o rei Herodes. Esse aí é o primeiro erro que mostrei no vídeo anterior. E agora o segundo erro. Ele diz, ó, as mães inconsoláveis de Belém também testemunharam que Satanás estava disposto a usar um instrumento insensível do assassinato em massa de crianças na tentativa de devorar uma só criança, Jesus. Então, novamente aqui, o John Ensor diz que o Satanás é que faz uso do instrumento insensível, que ele usa aqui, do assassinato em massa de crianças. Então, o John Ensor novamente está dizendo, e está cometendo mais um erro, ele está dizendo que o Satanás é quem usa o instrumento insensível do assassinato em massa de crianças. Eis aí o segundo erro desse novo parágrafo dele aqui. Vamos à Bíblia. O John Ensor, entenda bem você aí, que está em sua casa nesse momento, um dia de domingo aí maravilhoso. Aqui está chovendo em Brasília bastante. Então pense bem, você aí sentado em sua casa.
Veja quem está enganando você. Se sou eu, o Eustáquio, um ateu, ou o cristão evangélico aqui. O cristão evangélico, John Ensor, está dizendo que é o Satanás que mata criancinhas inocentes. Crianças que já são inocentes. É o Satanás que faz uso desse instrumento insensível de assassinato em massa de crianças, diz o John Ensor. Se você que está aí, está me ouvindo, o cristão, vou repetir, para que você coloque em sua cabecinha. O cristão evangélico, John Ensor, está dizendo que é o Satanás que faz uso do instrumento insensível de assassinato em massa de crianças, de seres inocentes. Ele diz que é o Satanás. Se você aí conhece a Bíblia, se você lê a Bíblia, eu acho difícil, né? Mas se você lê a Bíblia, conhece a Bíblia, procure na Bíblia apenas um versículo. Eu não quero mais do que um. Não estou pedindo 2 versículos. Não estou pedindo 3 versículos, não. Eu só quero um. Que você encontre na Bíblia cristã, de Gênesis ao Apocalipse, apenas um. E nada mais. Um versículo em que está escrito o seguinte, abre aspas, Satanás exterminou mulheres grávidas, idosos e crianças de peito. Fecha aspas. Procure isso na Bíblia. De Gênesis ao Apocalipse. Procure. Sabe o que vai acontecer? Você não vai encontrar. Você não vai encontrar na Bíblia sequer um versículo em que está dito que Satanás exterminou, matou mulheres grávidas, idosos e crianças de peito. Você não vai encontrar isso na Bíblia. Se você não vai encontrar isso na Bíblia, como é que o cristão John Ensor diz que o Satanás é o ser que faz uso do instrumento de assassinato em massa de crianças? Como é que ele diz isso? Por que ele diz isso? Porque ele deturpa a Bíblia. Deturpa a Bíblia. Na Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, na Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, você vai encontrar ali versículos, não apenas um, mas vários versículos, em que está escrito que é o Deus hebreu que extermina mulheres grávidas, velhos e crianças de peito. A Bíblia mostra isso com tanta clareza que eu sou capaz de fazer uma série mostrando uma série com o título o Deus da Bíblia e a matança dos inocentes. Eu vou fazer uma série que é infinita, porque na Bíblia, nos textos bíblicos, é o Deus hebreu, o Deus dos cristãos, que extermina crianças, mulheres grávidas e idosos. Mostro em vários versículos isso aí. Então, quando John Ensor diz que é o Satanás que mata em massa crianças, seres inocentes, ele está mentindo. Ele está deturpando mais uma vez a Bíblia. Porque a Bíblia diz o contrário. Certinho? Naquele artigo anterior, melhor dizendo, no parágrafo anterior da página 19, mostrei isso aqui nos outros vídeos, o John Ensor, com a mesma conversa fiada, ele diz que na lenda de Êxodo, quem mandou matar meninos hebreus, jogando-os no rio Nilo, foi o Satanás também. E não foi, como eu mostrei aqui. Em Êxodo, capítulo 1, versículo 22, é a Bíblia que diz. É a Bíblia que desmente o cristão evangélico John Ensor. Ela diz que quem mandou matar os meninos hebreus, jogando-os no rio Nilo, não foi o Satanás, mas sim o faraó. Satanás não existe no mundo de Êxodo. Entendeu? Então, já em se tratando de Êxodo, vou dar aqui apenas um exemplo em que o Deus hebreu, mais uma vez,
ao longo de toda a Bíblia, o Deus hebreu é que extermina crianças aí de peito. É o Deus hebreu que mata em massa crianças. E a Bíblia mostra isso de forma mais fácil possível. Vou dar apenas um exemplo. Depois farei uma série, mas não agora, depois farei uma série. Mas vou dar um pequeno exemplo do que eu digo aqui, a certeza do que eu digo aqui. Então vamos lá. No próprio livro de Êxodo, naquela lenda de Moisés conversando com Faraó, certo? Então aqui, a própria Bíblia comprova, mostra que eu, Eustáquio, o ateu, estou dizendo a verdade. Que é o Deus hebreu que mata crianças inocentes, e não o Satanás. Então vamos lá. Êxodo, capítulo 12, versículo 29. O título aqui já diz: 10ª praga sobre o Egito, lançada pelo Deus hebreu. Na lenda, diz a morte dos primogênitos. Primogênitos significa o primeiro filho, a primeira criança a nascer de uma mulher, certinho? Então vamos lá, diz assim, o versículo 29, abre aspas: aconteceu que, à meia-noite, feriu o Senhor, olha aí, o Deus hebreu e não o Satanás, feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até ao primogênito do cativo, do escravo, que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais irracionais. Fecha aspas. Você vê aqui mais uma aberração da lenda bíblica. Na lenda bíblica de Êxodo, o rei do Egito, o faraó, não permitia que os hebreus saíssem do Egito. Os hebreus, na lenda, estavam sob escravidão egípcia. E o faraó não permitia que eles saíssem do Egito, entendeu? E aí vem a lenda, não é? O Deus hebreu mandando ali Moisés conversar com o faraó. Não ria, por favor, que isso aqui é coisa séria. Você fica rindo aí, ó, se atrapalha a minha concentração aqui. O Cláudio Antônio, que foi católico aí durante muitos anos, que tem um canal maravilhoso no YouTube com o título Canal do Ateu, Cláudio Antônio, ele sempre fica rindo aí ele tira a minha concentração aqui. Ele é um rapaz, um jovem educado, mas ele não consegue segurar o riso, e aí ele ri e me atrapalha aqui, mas ele é gente boa. Então o Cláudio Antônio foi durante muitos anos cristão católico, depois foi evangélico e hoje é ateu. Ele saiu dessa ilusão, ele saiu desse mundo de exploração religiosa, entendeu? Cláudio Antônio, veja lá o canal dele, Canal do Ateu. Pois bem, então veja como a lenda é ingênua. O faraó não deixava o povo hebreu sair do Egito. E aí o Deus hebreu jogou 10 pragas contra o Egito. Veja que loucura. Veja que loucura. Jogou 10 pragas contra o Egito. Isso é, o Deus hebreu castigou o povo do Egito na lenda em razão da intransigência do faraó. O problema era o faraó e não o povo egípcio. Então o Deus hebreu, em vez de matar o faraó logo e acabar com a conversa, lançou 10 pragas que trouxeram prejuízos ao povo do Egito, que não tinham culpa alguma pelo fato de o faraó não deixar o povo hebreu sair do Egito. Aí o Deus hebreu foi se vingar em pessoas inocentes, como sempre. Isso é comum na Bíblia. Entendeu? A maluquice. Pois bem, como o faraó não deixava o povo hebreu sair do Egito, aí o Deus hebreu teve uma ideia aí brilhante. Entre aspas, né? Brilhante. O Deus hebreu matou o filho de faraó, que nada tinha a ver com o que o seu pai estava fazendo. Era uma criancinha inocente. O Deus hebreu matou. Êxodo capítulo 12, versículo 29. É o Deus hebreu que mata e não Satanás. Não satisfeito com a matança do filho do faraó, o Deus hebreu matou todas as criancinhas das mulheres egípcias.
Não satisfeito ainda, o Deus hebreu matou também todos os filhinhos, as criancinhas inocentes, dos escravos egípcios. Os escravos egípcios não gostavam do faraó. E mesmo assim o Deus hebreu matou até os filhinhos das escravas egípcias. Não satisfeito ainda, o Deus hebreu matou até os filhotes, os primeiros ali animaizinhos que nasciam dos outros animais, das fêmeas, obviamente, não é? Matou ali um bezerrinho bem novinho, o Deus hebreu matou, a ovelhinha pequenininha, um cabritinho. Até isso ele matou, porque o faraó não deixava o povo hebreu sair do Egito. Veja que maluquice, não é não? Você não percebe isso? O Deus hebreu matando aí seres inocentes. E o evangélico John Ensel diz aqui em seu livro que é o Satanás que mata, que pratica assassinatos em massa de crianças. Satanás nunca, na Bíblia, nos textos da Bíblia, Satanás nunca exterminou em crianças, nem adultos, imagine crianças. Você não encontra na Bíblia um versículo dizendo que Satanás exterminou crianças, mas encontra inúmeros versículos provando que o Deus hebreu é que matou crianças inocentes, aí, crianças de peito. Entendeu, gente? É tão simples assim ver quem está mentindo. Repito, o John Emerson está dizendo que é o Satanás que comanda assassinatos em massa de crianças. Você não encontra um versículo na Bíblia dizendo que Satanás extermina crianças, mas encontra inúmeros versículos bíblicos afirmando que o Deus hebreu é que mata crianças inocentes, que já são inocentes. E aqui está um exemplo que eu dei em Êxodo, capítulo 12, versículo 29. O Deus hebreu matando o filho de Faraó, porque o pai dele não deixou o povo hebreu sair do Egito. Que mate o Faraó. Mas a lenda é boba que o Deus hebreu vai se vingar em pessoas inocentes. Matou o filho de Faraó, matou os filhinhos das escravas egípcias, coitados, as criancinhas coitadas. E matou até os filhotes de animais irracionais. E é esse Deus aí que o John Emerson diz que é um Deus bom e misericordioso. Você vê que a religião, ela, como dizia Freud, ela corrói o cérebro humano. Ela destrói os neurônios. O homem religioso, ele não consegue pensar. Ele não consegue raciocinar. Entendeu? Ele vive no estado, como diz Freud, no estado de amência, equivalente à demência. Ele não consegue raciocinar. Então você vê aí quem está dizendo a verdade. Se é o cristão evangélico John Ensor, ou se sou eu, o Eustáquio, o ateu. E basta abrir a Bíblia para você ver quem está com a razão. Portanto, aí o segundo vídeo sobre esse parágrafo do John Emerson, que está aqui em seu livro, na página 20, o segundo erro dele. No próximo vídeo, o terceiro erro dele, no mesmo parágrafo. E olhe que esse parágrafo aí tem apenas 5 linhas, só 5 linhas. E ele comete 3 erros e mais uma afirmação ingênua. Muito obrigado.